Sim, ele tem a estratégia clara, está subindo. Eu acho que a maior dificuldade mais para o Bolsonaro é da terceira via, né? A grande encruzilhada dessa eleição é a terceira via, que não consegue passar de 10 pontos e não consegue avançar para o segundo turno. Mas o Bolsonaro também, cara, ele precisa ganhar um espaço que ele não está ganhando. Não, tudo bem, mas quem está com 45, que é o Lula, e quem está com 37, está melhor do que quem está com 7 e com 2, né? Isso é um dado. O que eu acho nessa questão da terceira via, Bolsonaro-Lula, muito importante, é que, eu lembro um colega jornalista falava que o jornalismo político é quase como, a gente tem que enxergar como uma crônica, como uma história de guerras, tragédias, heróis, vencedores, derrotados e por aí vai. A gente tem uma história dessa eleição que ela é inédita, é um presidente da República no cargo contra um ex-presidente. A gente tem um ex-presidente preso, que foi preso, e um presidente que tomou uma facada. A gente não está falando de dois personagens comuns na política brasileira nos últimos anos. São dois movimentos. Tanto que a gente fala o bolsonarismo, a gente fala o petismo, a gente fala o lulismo. E isso, como que o Ciro Gomes vai fazer frente a isso? Como que a Simone Tebet foi prefeita de uma cidade de 115 mil habitantes, do tamanho lá de onde eu casei, em Barretos, 115 mil habitantes, para ser presidente da República, para enfrentar dois movimentos. Mas muito difícil. Mas eu acho que o meu ponto continua de pé, porque existe uma diferença entre Lula e Bolsonaro muito grande que ele está tendo muita dificuldade de avançar. É interessante a gente perceber essas diferentes nuances que a gente tem a partir de uma pesquisa ou a partir deste momento. E hoje cedo, a Basília Rodrigues, nossa analista, que participa do Arena Eleições de manhã, dentro do Novo Dia, ela trouxe um número extremamente interessante. Faltam agora 33, 32 dias para o primeiro turno das eleições. E ela diz que no histórico de já ter coberto outras eleições, quando faltam 20 dias... dificilmente o quadro muda para os primeiros colocados ali. O resultado fica meio que consolidado. É claro que alterações podem acontecer. E eu estou falando isso para puxar a nossa analista de política, Thaís Arbex, que ainda não participou do nosso programa de hoje e eu sinto muita falta dela. Thaís, boa noite. Queria ter a sua visão geral sobre essa situação e, principalmente, nessa reta final, o que ainda pode ser feito pelas duas campanhas ou pelas outras campanhas também para tentar melhorar esses números. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Márcio, nos números gerais, como todo mundo já falou, a gente vê a estabilidade, a gente vê com clareza que nada mexeu muito. Mas aí quando você começa a olhar as divisões ali, os extratos da pesquisa, dá para perceber que algumas estratégias do presidente Jair Bolsonaro começam a render frutos. E aí eu vou citar aqui dois dados que me foram ressaltados pelo QG da campanha do presidente Jair Bolsonaro. O principal deles, a rejeição de Lula aumentou. Isso é uma obsessão do QG da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ontem a gente falava sobre isso aqui. Eles querem fazer com que essa rejeição de Lula aumente e aumente cada vez mais. E aí, quando você vai olhar, por exemplo, o eleitorado evangélico, deixa eu só abrir aqui para não cometer nenhum erro, mas o ex-presidente Lula perde, e perde muito. Já era um eleitor que não estava com ele, como a gente sabe, está majoritariamente ao lado, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente começa a ver que talvez essa campanha que a gente viu nos últimos dias de associar ao PT medidas que seriam contrárias ao segmento evangélico esteja fazendo algum efeito. Não está, de fato, levando mais votos ao presidente Jair Bolsonaro, como mostra a pesquisa, mas está conseguindo desidratar ainda mais o ex-presidente Lula. E tem um outro dado que chama atenção. Lula também diminui o seu percentual naquele eleitor que ganha menos de um salário mínimo. É dentro da margem, e até peço ajuda para os meus colegas, se eu não estou falando besteira, mas que eu me lembro é dentro da margem, mas é um dado interessante. E aí, Lula cai bastante naquele eleitor mais rico, naquela faixa de renda mais rica. E aí a gente pode trazer de novo essa imersão da estratégia do presidente Jair Bolsonaro, de retomar a bandeira do antipetismo, de associar o ex-presidente Lula à corrupção da Petrobras, do Mensalão. Então, o que a gente vê olhando nessa segmentação é que algumas estratégias do presidente Jair Bolsonaro que estão sendo colocadas na rua e mais principalmente nas redes sociais, elas têm surtido algum efeito.